Ser guiados pela vontade de Deus significa muito mais do que aceitar algo que é contrário a nós. Ser guiados pela vontade de Deus significa viver monumentos estabelecidos no nosso interior, caráter sendo ajustado por aquilo que é eterno. Então, sobre esse assunto queremos falar no dia de hoje, o assunto, o tema, guiados pela vontade de Deus. O texto que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão está em Salmos 143 e verso de número 10, quando a palavra de Deus fala: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Aqui é notório que o salmista, quando traz essa situação de vontade de Deus, atrelada à nossa própria vontade, atrelada aos nossos próprios princípios e formas de ver e enxergar o mundo, a gente traz aqui como primazia que a vontade do Senhor é sempre plena. Por quê? Porque ela tem a visibilidade não só do o atual cenário que vivemos, mas numa amplitude do passado, presente e futuro. Deus conhece tudo, porque Deus vive numa visão de onisciência, sabendo todas as coisas. Portanto, esse texto aqui, o próprio Davi, ele traz um desejo de aprender e obedecer essa vontade do Senhor. Ele tinha esse anseio de buscar essa presença para entender também e aprender esta vontade, porque ele entendia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita na sua era, no seu momento, na sua vida de rei e em outros momentos, quando ainda não tinha chegado a ser rei. Então eu destaco aqui algo que é extremamente importante. Davi estava vivendo tempos difíceis, né? E também de confusão, em que naquela época muitas coisas surgiram, muitas coisas estavam trazendo para ele algumas dificuldades na forma de agir, de reinar. E aí ele traz esse salmo trazendo sim a presença do Senhor para não só o livramento de alguns males que estavam acontecendo ao povo, mas sobretudo uma forma de seguir, uma forma de pensar, uma forma de atuar no reino de Deus como sendo algo debaixo da vontade dele. Então eu destaco aqui basicamente 3 ações que nós tiramos desse versículo, Salmo 143, verso 10. A primeira coisa, quando ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Ou seja, obedecer a Deus não é algo automático, é algo que é aprendido de forma contínua. Ou seja, todas as vezes que eu e você nos colocamos à disposição desse Deus e dizemos que iremos seguir a sua vontade, a gente precisa aprender um dia de cada vez aquilo que Ele tem para nos dar. É certo que a sua palavra já tem todos os instrumentos que nós precisamos para viver bem, porque a palavra de Deus é suficientemente importante e ela não precisa de acréscimos, porque ela traz sempre coisas essenciais para nós, aquilo que não pode deixar de existir em nossas vidas. Portanto, quando ele fala ensina-me a fazer a tua vontade, ele quer também reconhecer que precisa de ensinamento e também ser moldado pela vontade de Deus. Ou seja, isso tem a ver com humildade e também um coração ensinável. Quando ele pediu para que o Senhor o colocasse no crivo da sua vontade, ele estava falando com muita humildade, mas também com sensibilidade, com um coração sensível para entender a vontade de Deus, porque, claro, ela é boa, agradável e perfeita. A segunda coisa que eu ressalto aqui nesse versículo é quando diz assim: pois tu és o meu Deus. Ou seja, isso não é apenas uma frase religiosa, uma frase decorada do salmista. Isso significa uma declaração de aliança, mas também de submissão ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando ele coloca essa expressão, ele está dizendo: eu estou submisso àquilo que o Senhor tem para mim e aquilo que o Senhor tem para o teu povo, o povo que eu estou reinando.
Submissão e também sensibilidade na submissão significa entender que de fato Deus está controlando tudo que estava em sua volta. Então, o terceiro ponto que eu trago aqui também é quando está escrito que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Então ele sabe que a jornada é cheia de tropeços, de buracos, de impedimentos, mas que o Senhor tem um caminho plano para as nossas vidas. E aqui ele solicita ao Senhor: me guia, Senhor, pelo teu Espírito, para que eu ande em terreno plano. Ou seja, o Espírito de Deus, para o salmista Davi, era imprescindível para que ele vivesse de acordo com a plena vontade do Senhor, que ele vivesse caminhando sob a tutela do próprio Senhor, como sendo pai em sua vida, ele como filho. E assim, eu trago agora 3 ações práticas que a gente precisa fazer para que possamos viver e caminhar segundo a vontade de Deus, debaixo dessa vontade que é boa, agradável e perfeita. A primeira ação prática é orar pedindo que Deus revele sua vontade em cada decisão da nossa vida. O que vamos fazer, o que vamos decidir, o que vamos pensar, o que vamos comer, o que vamos direcionar. É sobre isso que precisamos orar diariamente, para que o Senhor nos ajude na jornada de nossa vida, entendendo, sobretudo, que Ele tem a melhor opção para nós. A decisão vem do Senhor. Romanos 12:2 diz: não se amolde ou se conforme ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso que a minha mente e a sua esteja em transição no Senhor, em transição unindo os céus e a terra, para que possamos fazer as melhores decisões de nossas vidas. Em segundo lugar, a segunda ação prática, seja ensinável. Por quê? Porque o orgulho nos impede de aprender algo novo, de aprender aquilo que está no coração de Deus. É necessário que sejamos flexíveis para entender o sopro do Espírito Santo em nossa casa, em nossa família, em nosso coração, em nossos negócios, em nosso ministério, em tudo aquilo que a gente vier a fazer. Lá em Salmos 25, verso 9, diz assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, quem é que guia os humildes nesse caminho e ensina os mansos nessa trajetória? Quem é que faz isso? O próprio Senhor, não tem outro. É o Senhor quem faz isso. E nós precisamos diariamente orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos guie, que Ele nos proteja e esteja sempre ao nosso lado, nos guiando. Em terceiro lugar, a terceira ação prática é: dependa do Espírito Santo como seu guia diário. Será que você tem dependido do Espírito Santo para que Ele seja seu guia diariamente? Será que as coisas que surgiram ou estão a surgir na sua vida está sendo compreendida por você como sendo algo didático do Senhor, pedagógico para o seu próprio crescimento? Será que você tem escutado a voz do Espírito Santo na sua vida, seu amigo, o conselheiro, o paracletos de Deus que foi colocado dentro de você para te guiar em todas as formas de ser e as formas de agir? O texto é claro de João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará a toda a verdade. O fato é que Deus sempre vai nos guiar em todos os momentos, em todas as crises, em todas as situações difíceis que venhamos a fazer e a tomar como decisão para nós, para a nossa casa, para os nossos negócios. Trago aqui um desafio para nós. Reserve alguns minutos hoje para orar com sinceridade. E a sua oração vai ser da seguinte forma: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Mostre-me o teu caminho, ainda que ele seja diferente dos meus planos. Que o teu Espírito me guie em cada passo. Faça esse teste, faça essa oração. Espere do Senhor a palavra certa, o motivar certo. E você vai entender
o caminho de Deus para tudo aquilo que você de repente já tenha colocado em mente, no seu coração. Deixe o Senhor controlar. Depois anote uma área específica da sua vida onde você precisa de direção divina. Espere em Deus com fé. Você vai fazer esta oração, reservar com sinceridade o momento de oração, faz esta oração e depois anota algo que esteja precisando de uma validação dos céus. E você vai ver com muita fé, com muito empenho e dedicação, humildade, você vai ver o quanto Deus vai falar ao seu coração. Hoje a palavra foi direção e eu queria que você lesse de forma complementar, além do salmo que nós indicamos, Salmo 145, que nós indicamos anteriormente, Salmo 143, 10, você vai ler também Salmo 25, versos 4 e 5 e Provérbios 3, versos 5 e 6. E vai fazer suas anotações, pedindo a Deus que Ele encoraje você e traga à sua mente aquilo que lhe traz esperança. Eu quero orar com você, pedindo que o Senhor venha sobre a sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios, com poder e grande glória e faça com que o seu coração esteja alegre no Senhor. Vamos juntos? Querido Pai, maravilhoso Senhor, obrigado por esse tempo incrível que estamos em Tua presença. Obrigado porque o Senhor é um Deus que responde, um Deus criador, um Deus que estabelece vínculos sobrenaturais em nossas vidas. Queremos apresentar o nosso coração, Senhor, ao Senhor, aquele que cura, que restaura, que modifica, que traz a santa vontade sobre nossa vontade. Ó Deus, nos ajuda a tomar decisões claras, a ter uma direção do Espírito para tudo que venhamos a fazer. Entregamos nossas decisões e escolhas a Ti neste dia, em nome de Jesus. Amém.